Olá, bem-vindos ao Delta Mate, professor Vinícius Marques, para mais uma aula de radiciação. Na aula de hoje veremos mais algumas propriedades. Então temos aqui duas propriedades, a propriedade P4 e a P5. Então a propriedade P4 traz aqui para a gente, olha, a potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Então vamos aqui no quadro para poder entender o que essa propriedade nos traz. Bom, quando ele traz aqui para a gente que a potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando, é isso aqui que é colocado. Então digamos que eu tenho aqui, olha, uma raiz quadrada, aí aqui, olha, índice n, por exemplo, de A, isso aqui tudo elevado à potência m. A propriedade fala que isso aqui equivale a dizer que é a raiz enésima de A elevado a m, ok? Então, isso aqui é o que a propriedade P4 nos fala. Pensamos aqui num exemplo numérico. Digamos que eu tenho aqui, olha, a raiz quadrada, por exemplo, de 3, ok? Elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de 3 é um número que irracional, né? Só que esse número irracional, raiz quadrada de 3, está elevado ao quadrado. Então, eu posso vir aqui pela propriedade trabalhar que isso equivale a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Perfeito? E aí, raiz quadrada de 3 ao quadrado é o mesmo que raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 vale quanto? Vale 3. Bacana? Então, a P4 traz essa informação aqui para a gente. Independente, vamos pensar aqui, olha, num exemplo em que eu tenho assim, olha, por exemplo, raiz cúbica, bacana? Vamos pensar aqui no 2, raiz cúbica de 2, né? Isso aqui elevado ao cubo. Digamos que eu tenha esse outro exemplo, né? Vale a mesma coisa. Então, olha, eu vou ter que isso equivale a raiz cúbica. Bom, aí o expoente, né, dessa potência maior aqui vai passar a ser o expoente de quem? Do radicando. Então, o radicando aqui é 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí, quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. Então, nós temos aqui, olha, raiz cúbica de 8. E aí, raiz cúbica de 8, né? Qual é o número que ele vezes ele resulta em 8? É o 2. Então, raiz cúbica de 8 igual a 2. Então, o que eu quis mostrar aqui? Que a propriedade, por isso que a gente coloca ali, raiz enésima de A. Porque o índice pode ser qualquer índice. O 2, né, raiz quadrada, o 3, raiz cúbica, e assim por diante. E também pode acontecer situações em que eu não vá conseguir encontrar ali uma raiz exata, conforme os dois exemplos aqui que nós trabalhamos. Isso aí não tem problema nenhum, pode-se trabalhar a propriedade e deixar ali a raiz indicada. Bacana? Legal. E agora a nossa próxima propriedade. Ela traz o seguinte para a gente, olha, propriedade 5. A raiz de outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Então, isso aqui é importantíssimo, ok? A propriedade 5 traz isso aqui para a gente. Olha, então, vindo aqui para o quadro, vamos lá, P5 aqui, propriedade 5. Ela fala assim, olha, vamos supor que eu tenho aqui, olha, uma raiz quadrada da raiz quadrada, bacana, de um A aqui qualquer. Então, vamos supor que eu tenha esse caso aqui. Isso aqui equivale a quanto? A raiz, olha, o índice aqui, né, como eu tenho uma raiz quadrada, o índice é 2. De uma raiz quadrada, índice 2 também. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os índices. Então, isso aqui equivale a raiz quarta de quanto? Raiz quarta de A. Bacana? Outro exemplo aqui, olha. Digamos que eu tenho aqui, olha, uma raiz quadrada da raiz cúbica de A. Um A aqui qualquer, um radicando aqui qualquer. Então, isso aqui equivale a quanto? A raiz
Então, eu tenho aqui índice 2 e índice 3. Então, 2 vezes o 3, raiz sexta de A. Então, equivale, né? A propriedade faz com que a gente saia dessa raiz, ok? De uma outra raiz e caia aí numa raiz única aí. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os índices. Isso aí, a propriedade, ela vale aí para raízes de raízes de raízes, assim sucessivamente. Então, digamos que se eu tivesse aqui uma outra raizona aqui, né, quadrada, por exemplo, da raiz quadrada da raiz cúbica de A, bastava eu fazer o quê? Multiplicar os índices. Então, é o que a nossa propriedade aqui nos traz. A raiz de outra raiz pode ser calculada mantendo-se os radicandos e multiplicando os índices. Ok? Então, bom, vou parar por aqui. Espero que todos tenham gostado e entendido. Até a próxima aula.